E aí, beleza? Duas naves estavam no meio de uma batalha no espaço quando uma delas abriu um portal e passou por ela para escapar da nave inimiga. Ela agora se aproximava da Terra, destruindo um satélite no caminho, porém estava danificada. O piloto, um alien da raça dos temidos predadores, deu um jeito de escapar em uma cápsula de fuga antes que a nave começasse a cair. Enquanto isso, no México, um atirador chamado Quinn McKenna estava esperando por membros de um quartel para capturá-los e resgatar os reféns. Mas assim que atirou, a nave dos predadores caiu bem na sua frente e jogou para longe. Pouco depois ele acordou e tentou contato com seus companheiros, mas sem muito sucesso. Começou a investigar o local onde a nave havia caído, encontrando um material estranho e partes de uma armadura do predador e o seu capacete. Na sequência, ele acabou sendo surpreendido por um dos seus colegas, o Dupre, que emprestou a ele uma mochila para que levasse a tal armadura que achou, como prova para o que tinha visto. E enquanto Quinn estava experimentando o seu bracelete, eles ouviram um barulho nas árvores, vendo o corpo de Haynes, um dos seus colegas, pendurados de cabeça para baixo. Então, meus amigos, ele apareceu, o predador se camuflando nas árvores, e os soldados até tentaram atirar, mas ele se movia rapidamente e revidou, matando o Dupre na sequência. No entanto, quando se aproximou de Quinn, o bracelete em seu braço se ativou e disparou algo que derrubou o alienígena e também cortou o corpo do seu companheiro pendurado. E isso fez jorrar sangue no meio da cara da criatura. Porém, o predador estava visível novamente por causa de todo aquele sangue pingando nele. Então Quinn, depois de ver o rosto da criatura, pegou sua mochila e meteu o pé dali. E no caminho viu o bracelete liberar uma pequena esfera, e naquele momento uma equipe liderada por Trigger chegou de helicóptero para levar o alien e os destroços da nave, e parece que ele já estava acostumado a lidar com essa raça de alienígenas. No dia seguinte, Quinn, em uma cidade próxima, fez todos em um bar saírem ao mostrar sua arma. E depois, mostrando ao dono do bar que podia ficar invisível, ele paga ao homem para enviar sua mochila pelo correio, mostrando que essa habilidade vem daquela esfera que ele achou. E na sequência engole como se fosse um comprimido para escondê-lo. Porém, agora conhecemos Rory McKenna, seu filho, que estava no clube de xadrez. Como um garoto autista, ele é ignorado pelos seus colegas e é alvo de zoação. No corredor, dois garotos acionam um alarme de incêndio, fazendo todos entrarem em pânico e Rory ter a sua sobrecarga sensorial, ficando sentado ali no chão. Com isso, os dois garotos entraram na sala, derrubando todas as peças de xadrez e também zombando do garoto e indo embora. Assim que o alarme de incêndio parou, Rory notou as peças caídas, colocando-as exatamente no mesmo lugar, pois tinha uma incrível inteligência e uma memória fotográfica excelente. E mais tarde, depois de chegar em casa, Rory recebe do carteiro aquela caixa que Quinn pediu ao homem para enviar no bar, dizendo ao carteiro que o pai dele matava pessoas para ele poder entregar cartas. Já em uma universidade em Maryland, 3 agentes abordaram a Dra. Brackett, pedindo para que ela os acompanhasse. Então, no carro, eles mostraram fotos da cápsula de fuga e do acidente com o predador, dizendo que eles já tinham vindo na Terra em 87, 97 e assim por diante, e que a frequência das visitas tinham aumentado. Então, naquela noite, Emily, mãe de Rory, mostrou algumas máscaras para que pudesse sair para pedir doces no Halloween. Mas Rory não achou uma boa ideia, já que os outros garotos ainda saberiam quem ele era e reconheceriam. Então, ele foi até o porão, abriu o pacote que recebeu, encontrando o equipamento do predador que deixou ele fascinado. Enquanto ele analisava o bracelete, acabou ativando e Rory começou a usar como um computador. Enquanto isso, Quinn foi capturado e estava passando por uma avaliação psicológica. E Trigger, observando, percebeu que ele escondia algo, mas como estavam querendo manter tudo em sigilo, ele seria levado para um ônibus junto com outros prisioneiros com comportamentos estranhos. Eles conversam e Quinn vê que todo mundo ali tinha um histórico bastante estranho no exército, mas todos pareciam gente boa. Já na base do projeto Stagger, a Dra. Brackett chega e conhece Sean Kagers, um cientista, junto com outra equipe de cientistas. Ela fica surpresa ao descobrir que eles têm todo tipo de objeto alienígena e, mais importante, um predador que eles estavam mantendo sedado. Depois de passar pela descontaminação, contando um pouco sobre o seu trabalho e por que ela foi chamada ali, ela foi autorizada a dar uma olhada mais de perto na criatura. Trigger explicou que apelidaram aquela raça de predadores porque eles parecem gostar de caçar
caçar suas presas por diversão e que os estudos recentes revelavam que o predador adormecido tinha traços de DNA humano em seu corpo. Mas a princípio queriam saber se alguém na Terra já teve relações com aquele alienígena. Então a doutora examinou os arquivos e viu que tinha um envolvido e queria falar com esse tal de Quinn. Então o ônibus recebe a mensagem para voltar e Quinn começa a conversar com a galera por ali, que não acredita muito quando ele diz que está sendo silenciado porque viu um alienígena na Terra. Nesse momento, outra nave da perseguição também abre um portal e chega à Terra, trazendo 2 cães alienígenas e um predador, que está rastreando o sinal do bracelete de Rory. O exército acaba rastreando a presença da nave no espaço e envia 2 jatos de combate atrás dela, mas a tecnologia que deixa invisível atrapalha na perseguição. Enquanto isso, na base, o predador despertou. Os cientistas até tentaram segurá-lo, mas era extremamente forte e rapidamente se libertou para começar a matança sem piedade de cientistas e guardas. E o caos tomando conta, a doutora Casey pegou uma arma de tranquilizante de um dos guardas e uma amostra do alienígena para fugir. Mas o sistema de segurança não abria a porta sem passar pela descontaminação, então Casey precisava tomar um banho primeiro. Enquanto isso, o predador percebia que sua armadura estava incompleta, decidindo sair. E vendo Casey nos chuveiros em seu caminho para fora, não achou que fosse uma ameaça, ignorando a doutora e indo para o corredor, onde matou mais guardas e pegou um dos capacetes antigos dos predadores, ativando e assim, através dele, encontrando a localização do seu capacete, que estava com o garoto Rory. O Dr. Sam então pede para Casey não deixar o predador escapar, enquanto o alarme ecoa por toda a base, pois o predador estava passando o cerol fininho em todos os soldados que encontrava, e no ônibus os soldados viram o predador correndo no telhado. Finalmente acreditando em Quinn e fizeram um plano para escapar, iniciaram uma luta para atrair os guardas dentro e trabalharam juntos para derrubá-lo. Pegaram suas armas, tomaram o ônibus e jogá-los para fora. Agora, tanto a doutora quanto o ônibus estava perseguindo o predador, que naquele momento vê outra nave voando com 2 jatos e vai atrás deles. Ansem pula no telhado e pousa no topo do ônibus para atirar no alienígena, e Quinn também tenta atirar. Quase foi atingido e o predador acertou bem o pneu do ônibus, fazendo parar, e a doutora acidentalmente acertou o próprio pé. Enquanto os prisioneiros iam em busca de outro veículo, os 2 jatos continuavam a tentar derrubar a nave, mas havia um sistema de proteção mais avançado e eficaz, e com as armas destruiu ambos os jatos em questão de segundos. Casey foi quase morta por um dos guardas, mas os prisioneiros apareceram dirigindo com algumas motos e a resgataram a tempo de escapar. O predador então se infiltrou na parte de trás de um caminhão, matou os soldados que estavam ali fingindo que estava tudo bem. Conseguiu sair da base sem ser percebido. Não muito longe dali, outro alienígena finalmente pousa e envia os seus cães para farejar e encontrar seu inimigo. Enquanto isso, os soldados se escondem em um quarto de hotel. Beberam, jogaram e conversaram um pouco antes que a doutora Casey acordasse. E assim que levantou, acreditava que estava em perigo, pegou uma escopeta. Mas Quinn rapidamente impediu, explicando que tudo foi uma confusão na base e queriam até matar ela, mas estavam do seu lado. Fora que os homens de Trigger realmente queriam eliminá-la por ela ter roubado aquela amostra, então Casey concordou em trabalhar com aquele grupo, contando tudo que sabia sobre o predador, fazendo Quinn perceber que ter roubado o equipamento e mandado para sua casa foi uma péssima ideia, e agora sabia onde a criatura estava indo. Rory, por sua vez, descobriu que o capacete estava funcionando e experimentou. Ele então assistiu um vídeo de um predador se aprimorando, injetando em seus corpos com DNA de outras espécies para cada vez ficarem mais poderosos. Mas ele decide sair para pedir doces no Halloween com o capacete, o bracelete do predador. Então, enquanto Quinn junto com seus novos parceiros chegam à casa em busca da caixa dos itens roubados, o garoto já tinha saído. E Quinn então explica tudo para Emily, que há uma criatura alienígena na Terra que matou seu antigo grupo e está atrás deles agora. Que apesar de aquele grupo parecer bastante maluco, ela empresta sua arma a Quinn para que ele possa ir e salvar o filho deles. A princípio, nenhum dos soldados aceita ir com ele, e Quinn parte sozinho para caçar o tal predador, mas depois de perguntar a Emily e ouvir ela contar sobre Quinn, que era bom no que fazia, tendo sido um capitão com medalhas de honra e tudo mais, por os caras acabam se juntando a essa caçada. Eles então se organizam junto com Casey para começar a busca, e enquanto isso o garoto é reconhecido pelos garotos que zoavam ele, e assim imediatamente já começam a encher o saco do garoto, só que Rory tenta ignorá-los, bate em uma porta de uma
casa, onde o dono também faz pouco caso dele, jogando uma bala nele da sacada. E isso acaba ativando o capacete que dispara um tiro, explode a casa com o cara junto, fazendo os outros garotos caírem com ele no chão, e Quinn e Casey, vendo a explosão, decidiram ir até lá para checar. Rory, muito assustado, deixou o capacete cair no chão, correndo para se esconder em um campo de beisebol, onde encontrou um pitbull, que na sequência até fez amizade com ele, só que nesse momento os cães alienígenas apareceram. Mas antes que pudessem atacar, Quinn chegou, os afastou com o carro. Não demorou muito para que o resto da equipe também aparecesse. E enquanto Casey levava Rory embora, os soldados abriram fogo contra os animais. No entanto, os tiros não pareciam surtir qualquer efeito contra os cães. E quando Quinn correu de um dos cães, ele conseguiu explodir a criatura com um lança-granada, que na sequência acabou até escorregando nas suas entranhas. O outro, por sua vez, foi ferido por Nebraska na cabeça, mas conseguiu fugir, meio confuso e sem saber onde estava. Casey então tentava coletar algumas amostras, mas foi interrompida pela aparição de um predador, que agarra Neros e ameaça matá-lo para fazer o grupo largar suas armas. Até fazem isso, mas Quinn rapidamente pega sua arma novamente e atira no predador, fazendo com que ele soltasse Neros. Então todos correram para se esconder dentro da escola de Rory, bem antes que o alienígena explodisse a porta à frente. Sabendo que o predador queria, Quinn pegou o mini computador e o bracelete do seu filho, vendo que o predador se aproximava, tentando fugir, mas o predador os encontrou. Agarrou Quinn pelo pescoço e nessa então ele teve que devolver o dispositivo, mas antes que a criatura pudesse reagir, ela é puxada para fora. Quem fez isso foi o outro predador muito maior e trocaram informações e começaram a lutar. O grupo então, fugindo das criaturas, entraram em um trailer e começaram a escapar, enquanto os alienígenas lutavam entre si. Só que o predador maior esmagou o menor contra um carro. Arrancou o capacete dele, fez a mesma coisa com a cabeça e depois arrancou ela junto com a coluna dorsal. A doutora Casey ficou impressionada com a força dele vendo aquilo e enquanto isso a polícia se aproximava. Então o predador maior fez uma busca rápida pela identidade dos humanos e antes da polícia chegar no local, ativou sua camuflagem e fugiu. Depois disso, Quinn liga para Amy para verificar como ela está, mas agentes do governo estão observando, então ela destrói o telefone para impedir nos chegar até seu marido. Enquanto isso, Trigger e seus homens encontram o corpo do predador e ele determina que esse predador maior estava caçando este por algo que ele roubou e quer essa coisa que parece ser tão importante. Então precisam ir atrás do garoto. De volta ao grupo, eles estão agora escondidos em um celeiro e ao examinar a amostra, Casey confirma que os predadores estão se aprimorando. E de repente eles ouvem alguns ruídos e descobrem que aquele cão ferido na cabeça o seguiu até ali, mas Nero não permite que eles atirem na criatura, pois estava se comportando como um cachorro que fez uma lobotomia e isso poderia ser útil. Casey tenta se comunicar com o animal, mas nesse momento Trigger chega com um helicóptero. Então ela joga algo para o cão ir atrás e se esconder e o resto do grupo também. Então Trigger já chega perguntando onde está o bracelete e como eles não respondem, os agentes batem em Quinn, enquanto Trigger interroga Casey. Ela explica que os predadores sabem que a raça humana está destruindo o planeta e não tem muito tempo antes de ser extinta. Então eles estão coletando o melhor DNA antes de uma nova extinção. Enquanto isso, na casa de Emily, os agentes estão procurando o equipamento alienígena quando de repente o próprio predador interrompe. Emily se esconde enquanto o alienígena mata todos os agentes em questão de segundos e depois olha para a escrivaninha de Rory, onde encontra um mapa com a localização da nave. Era o mesmo mapa que ele estava desenhando preso, então o agente observa e informa a Trigger, que leva o garoto embora no helicóptero, deixando alguns homens para matar o casal e Quinn facilmente derrota os dois com suas habilidades especializadas. E quando o terceiro está prestes a matar Casey, o cão aparece. Vomita uma granada e Casey usa a distração para acertar o cara com uma cadeira e depois pula antes da granada explodir. Na saída, Quinn encontra Nebraska batendo no último dos guardas e assim se juntam à doutora. E agora, se perguntando como escapariam, o restante da equipe aparece
aparece com um helicóptero para levá-los embora. Enquanto o cão os segue pelo chão, todos chegam ao local da outra nave. Trigger fez o garoto abrir a porta, já que sabia a língua do predador, e eles entraram, onde Trigger ordena que os seus homens levem tudo. Só que de repente um dos agentes é empurrado para longe e é revelado que o Queen estava ali usando o dispositivo de camuflagem da esfera. Depois de matar um dos guardas com um tranquilizante, Queen captura Trigger. O leva para fora, onde o restante do grupo já está derrubando os outros agentes para cercar o local. De repente, um dos amigos de Queen é atacado pelo predador, mas antes de morrer, ele consegue disparar um sinalizador. A distração permite que Trigger ataque Queen e fuja, e é o que causa o tiroteio entre os homens e o grupo. Queen se esconde com Rory, que entrega o dispositivo de camuflagem, enquanto o predador pula e mata a maioria dos homens de Trigger, fazendo até um jeep explodir. Em seguida, ele entra na nave e envia uma mensagem pelo alto-falante. Ele começa a falar e a mensagem já sai traduzida, e o alienígena explica que veio destruir a nave e ninguém pode detê-la. Também quer um McKenna como prêmio, pois é o maior guerreiro da Terra. E assim o predador encerra sua mensagem ativando um temporizador para destruir a nave. Queen e Trigger concordam que o inimigo é outro agora para trabalharem juntos e destruir ele, e Trigger tenta pegar algumas coisas alienígenas antes de sair. Mas o cão interrompe e impede, e ambas as equipes se escondem na floresta. E o predador deixa a nave pouco antes dela finalmente explodir, e segundos depois, os humanos ouvem um barulho estranho. De repente, uma arma do predador voa e corta o braço de um agente, e Trigger atira no cara porque o considera inútil agora. E de repente, um predador pega um corpo e arranca a cabeça com a boca, e as equipes começam a recuar enquanto abrem fogo. Os dois amigos de Queen decidem servir como isca, e o barulho atrai o predador, que pula e começa a matar os humanos. Enquanto todos atiram nele sem sucesso, Trigger tenta matá-lo com sua própria arma, mas acaba explodindo sua cabeça. Eventualmente o predador pega fogo, mas isso não incomoda muito, então ele joga um em uma árvore que fica preso e o outro ele fere na barriga antes de cair morro abaixo. Devido à gravidade dos ferimentos, a dupla não sobrevive e decide assim um atirar no outro. Na sequência, o predador volta e Queen, achando que ele queria ele, aparece, mas ele joga Queen para longe e pega o garoto. É o verdadeiro McKenna que ele vem procurando esse tempo todo, pois o garoto é o próximo pilar da evolução. Enquanto o alienígena leva o garoto para sua nave, ele deixa cair a pequena esfera no processo. Queen, Nebraska e Nero saltam no topo da espaçonave quando ela decola e afastam Casey, antes que ela também pule, e lá dentro Rory vê o predador ativando o campo de força e avisa ao seu pai por meio do comunicador. Então ele se desvia rapidamente, no entanto Nebraska fica para o lado de fora e Nero perde suas pernas antes de cair à morte. Em seguida, Nebraska decide se autodestruir na turbina na nave para fazê-la cair. Queen usa sua proteção do campo de força para se infiltrar e consegue atirar algumas vezes no predador dentro da nave, que começa a se movimentar rápido e ele é jogado para longe, sobrevivendo apenas porque a perna dele ficou presa em uma corda. A nave finalmente cai e aí o predador sai para a luta final contra Queen. Mas o humano não é forte o suficiente para derrotar uma criatura tão poderosa, e quando o predador está prestes a matá-lo, revela-se que Casey está usando o dispositivo de camuflagem. Ela pula nas costas do predador e tenta atirar na sua cabeça, e depois que ele cai, Queen rapidamente empurra o alienígena para longe. Ele acaba perdendo o braço quando Rory cai e acidentalmente ativa novamente o campo de força. Casey pega o braço com o bracelete e joga para Queen, que assim imediatamente atira para derrubar o predador, causando uma baita explosão. E aí, com muito ódio da criatura, finaliza ele com tiros bem na sua cabeça. Queen então pega alguns objetos dos seus camaradas falecidos e ele e seu filho e a doutora tiram um momento para homenagear os homens que se sacrificaram por eles antes de irem embora. Algum tempo depois, Queen visita a nova instalação do governo que está se preparando para combater alienígenas no futuro, que com a ajuda do conhecimento do filho dele, finalmente estavam progredindo e eles encontraram um item misterioso que o predador havia roubado e era uma poderosa armadura. Rory diz que se chama o Matador de Predador e parece que o alienígena estava trazendo justamente para a Terra, que os humanos pudessem lutar contra a própria raça. Nesse momento,
A armadura se enrola em torno de um cientista, deixando-o com uma aparência de um guerreiro predador. E parecia bem forte, por sinal, mas assim que ela se desliga, Queen declara que esse será o seu novo traje de guerra. Terminando assim o Predador, filme de ação de 2018. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!